Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo vence e abre vantagem importante na semifinal contra o Racing. Um mês antes da final da Copa Libertadores, Lima, no Peru, entra em estado de emergência. Time alemão negocia a contratação de jogador do elenco do Flamengo. Bruno Henrique chuta o balde e manda recado para o Felipe Luiz, curto e grosso. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Olha a minha cara de felicidade, sim, estou feliz. Apesar de muitos torcedores queridos não terem gostado do time, como eu vi nas redes sociais, nos comentários, inclusive. Vencemos, pessoal, um time muito bom, que atualmente é o melhor time da Argentina, o melhor. É o atual campeão da Sul-Americana e tem jogadores muito bons, jogadores raçudos, a raça argentina. E ontem eles mostraram para que vieram aqui no Rio, vieram para empatar ou perder de pouco, e conseguiram. Mas em alguns momentos eles assustaram, como foi aos 33 minutos do primeiro tempo, em que o Rossi fez uma defesaça espalmando para escanteio, numa bola desviada lá pelo atacante deles. Quase que os caras fizeram gol. Ali eu confesso para vocês que eu suei frio. Se entrasse ali, estava ferrado. Mas depois disso o Mengão cresceu, mas teve muita dificuldade de penetrar naquela retranca do Racing, né? Um paredão que, para dificultar mais ainda, marcava alta a nossa saída. Os caras estavam com muito gás e isso dificultava as nossas armações de jogadas, né? O Flamengo fez um primeiro tempo meio morno, eu diria até que foi um primeiro tempo bom, mas muito por conta do Racing, né? Que marcava muito bem e não dava espaços para o nosso time jogar, chegava junto, fazia falta, os caras são terríveis, amarrava o jogo com o goleiro deles caindo toda hora, aquela cera famosa argentina que a gente já conhece muito bem. Aos 41 minutos, o jogo estava igual em finalizações, 4 para cada lado. E eu sentia muito, mas muito mesmo, a falta do Samuel Lino nas suas noites inspiradas, né? Porque ele vai para cima. A gente não tinha aquele jogador driblador para quebrar aquela retranca miserável e cruzar para o Pedro, que esteve apagadíssimo no jogo por conta disso. Aí veio o segundo tempo e logo aos 5 minutos, quase gol do Carrascal, que fez uma partida sensacional, espetacular, impecável, e por isso foi eleito aí o herói do jogo pela Conmebol. Muito justamente, vamos combinar, porque ele simplesmente infernizou a defesa do Racing o tempo todo. Aos 8 minutos, o Felipe mexeu no time, né? Colocou o Ayrton Lucas e colocou o Plata, e o time ficou mais agressivo, deu uma crescida. Aos 13, quase gol do Arrascaeta, numa outra defesaça do goleiro deles. O cara é muito bom, esse goleiro. O Flamengo já tinha o domínio da partida com 71% de bola, mas tinha novamente dificuldade de furar aquele paredão argentino, e por isso ficava tocando bola para lá, para cá. Isso irrita. Aos 16, o Felipe mexeu de novo, né? Colocou o Samuel Lino no lugar do Arrascaeta e o Bruno Henrique no lugar do Pedro, né? Que estava se queixando aí de muitas dores no antebraço, né? Teve aí uma pancada séria. Aos 21 minutos, outra defesaça do goleiro deles. Aos 35, eu vibrei muito, né, com aquele lindo gol de cabeça do Samuel Lino, mas, para nossa tristeza, ele estava um pentelésimo ali impedido, né? Tristeza. Eu achei meio estranha aquela linha ali, não sei não. Aos 88 minutos veio o gol do Carrascal para nossa alegria. O Mengão já tinha dado 19 finalizações contra apenas 4 deles, mas quis o destino que o jogo acabasse com o placar magro, né? E injusto, de 1-0 para nós. Vamos combinar, no mínimo aí uns 3-0 estava na conta.
Eu sei muito bem que não foi aquela atuação de gala, como foi aquela contra o Palmeiras, mas o nosso time jogou bem. O time deles veio para jogar na retranca e empatar o jogo ou perder de pouco, e conseguiram. Eu comemorei sim, pessoal, a nossa vitória, porque vamos combinar, na Argentina a vantagem de empate vale muito numa semifinal. É uma grande vantagem que a gente tem, e lá eles vão sair para jogar, e aí a gente vai fazer o nosso, vamos meter gol neles. Eu vi muito torcedor reclamando que o resultado foi magro. Foi sim, mas, pô, fazer o quê, cara? Não deu. Disse que o time estava ali morto, que agora a Argentina lá na Argentina vai perder, muita gente jogando a toalha. Pô, minha gente, para com isso. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. A gente está a 2 jogos da glória eterna. A gente tem 2 jogos para conquistar o tetracampeonato e nos tornarmos o único time brasileiro a fazer isso e botar uma bela grana no bolso. Então, minha gente, tem mais que dar força para nossa rapaziada que ontem jogou com vontade e esbarrou no goleiro da seleção argentina, o tal de Cambese, né, que foi o melhor deles, disparado, com defesas sensacionais, defesas de almanaque. Eu gostei do Rossi, que mais uma vez me tranquilizou, fez uma boa defesa ali no primeiro tempo, uma defesaça, eu diria. Na verdade, ele também não foi muito exigido durante o jogo, nota 7. O Flamengo atacou pouco pela direita, especialmente no primeiro tempo, né? Mas o Varela deu conta do recado. O Varela jogou bem. Quando foi acionado, ele foi lá na linha de fundo e tentou. Nota 7 para ele. O Emerson Royal entrou ali no finalzinho do jogo e cumpriu o papel que o Felipe Luiz deu para ele, né? Ele tornou o time mais ofensivo. Nota 6. O Danilo fez a bola circular bastante ali atrás, mas não tem a mesma qualidade do nosso querido Léo Ortiz na saída de bola. Vamos combinar, o Léo fez falta ontem. No segundo tempo, teve menos trabalho, né? Mas, no geral, o Danilo foi bem, eu gostei. Nota 7. O Léo Pereira também foi muito, mas muito bem ontem. Foi quem mais tocou a bola no primeiro tempo. Participou bastante da construção das jogadas ofensivas, tentou gol de cabeça na área. Quase não trabalhou no segundo tempo, porque o Racing preferiu garantir o empate, né? Mas no final não teve forças para manter a sua marcação alta e a sua recomposição rápida. Os caras estavam malucos, não aguentaram, língua de fora, aí não conseguiram segurar o resultado. Nota 7,5 para o Léo. Alexandro teve aí uma boa presença ofensiva, principalmente no primeiro tempo, com bons cruzamentos. Um deles, inclusive, quase resultou num gol do Varela. Varela quase fez aquele golzão lá. O Ayrton Lucas entrou no seu lugar e foi mais agressivo. Teve uma grande chance no final ali do jogo, mas chutou para fora, infelizmente. Nota 6. Éric Pulgar, para mim, jogou muito. Foi o principal responsável pela saída de jogo e arriscou alguns passes verticais. E o importante, não tomou cartão amarelo. Ele estava pendurado. No melhor dele, deu um lindo lançamento para o Samuel Lino fazer o gol, mas, infelizmente, o atacante estava impedido, né? Nota 8 para o chileno. Jorginho não manteve aquele altíssimo nível do jogo contra o Palmeiras, né? Mas não chegou a comprometer. Perdeu 2 bolas ali numa zona perigosa no primeiro tempo. Eu fiquei aí muito preocupado e deu muitas orientações depois aos seus companheiros. No geral, ele fez uma boa partida. Não como as outras, mas ele fez. Nota 7,5. O Arrascaeta, né, teve 2 grandes chances, um chute, inclusive, que bateu na trave no primeiro tempo e uma finalização que exigiu outra grande defesa do Cambeses na segunda etapa da partida, né? No restante do jogo, ele não apareceu tanto, né, porque também foi muito bem marcado, sofreu muitas faltas e foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo. Eu, sinceramente, não o teria tirado do jogo tão cedo, né? Porque mesmo não estando numa noite daquelas brilhantes, ele é quem alimentava o nosso ataque com seus belos passes, com a sua saída, né? O ataque do Flamengo ficou carente desses lançamentos do Arrascaeta, não teria tirado.
Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, nota 7 para o Arrascaeta. O Samuel Lino entrou muito bem no seu lugar, gostei, entrou querendo o jogo, teve grande chance, marcou um gol que não valeu, mas parou aí também num milagre ali daquele goleiro Cambés. O cara apareceu em todas. Ele chegou, inclusive, o Samuel Lino, a fazer um gol, mas estava impedido e teve uma chance muito boa de ampliar o placar já nos acréscimos, né? Mas a bola caprichosamente parou na rede pelo lado de fora, nota 7 para o Lino. O Luiz Araújo, ele se movimentou bastante, né? Mas o Flamengo concentrou mais os seus ataques pelo lado esquerdo. Ele deu um bom passe para o Carrascal armar o primeiro ataque de perigo da equipe do Flamengo. E teve uma atuação regular, não foi aquela atuação brilhante do Luiz. Vou dar nota 6,5 para você, Luiz. O Plata entrou muito bem no jogo, bem ligado, movimentou-se bastante entre as pontas e fez uma grande jogada pela direita que acabou num chute do Samuel Lino. Na reta final, faltou alguma precisão nele nos seus passos, andou dando meio apavorado ali, andou errando alguns passos. Nota 7 para o Plata. O Pedro teve dificuldades de fazer o pivô, demorou a ser acionado, não cruzavam a bola para ele e ele fica morto. Nos últimos minutos do primeiro tempo, ele teve 2 chances, mas não conseguiu marcar. Tentou, mas não conseguiu. Sentiu a mão aos 3 minutos da segunda etapa, né? E pouco foi visto até ser substituído aos 25. Saiu com muitas dores no braço, nota 6,5. O Bruno Henrique entrou no seu lugar e, num momento de queda criativa do time, teve poucas oportunidades também de trabalhar a bola no ataque, né? Nas chances que teve, não conseguiu aproveitar. Perdeu um gol cara a cara, mas o Carrascal marcou no rebote para fazer o gol da partida. O Bruno Henrique teve uma participação interessante no gol, sim. O goleiro é que pegou a bola dele, chutou bem, o goleiro é que pegou. Nota 5,5. O Carrascal seria com folga, né, o melhor em campo do Flamengo se a partida acabasse 0-0, né? Mas ele foi além disso e garantiu uma vitória. Deu um lindo passe para o Bruno Henrique e depois da chance perdida pelo camisa 27, contou com a sorte para fazer o gol do Mengão depois de um desvio lá no Rojo. Ele foi o jogador mais acionado do time, tanto pela esquerda quanto pela direita, pelo meio. O cara jogou muito. Exibição de gala que deu a ele o prêmio de herói do jogo pela Conmebol. Vou dar para ele nota 9,5. Gostei, Carrascal. Felipe Luiz fez uma boa mudança no ataque, né, com a entrada do Carrascal, escalou o time muito bem, ao mesmo tempo em que pensou no Varela para reforçar a marcação ali pelo lado direito, na ausência do Ortiz. As substituições que ele fez ajudaram bastante o time a crescer de produção na reta final. Só não concordei com a saída do Arrascaeta, mas depois de um começo difícil de segundo tempo, achei que ele foi bem na beira do campo, parou com aquele negócio de ficar com o dedinho assim, se movimentou, brigou, falou, deu instrução e saiu vencedor, nota 7,5. E para o time eu vou dar nota 9 pela vitória ali, que foi suada, né, contra um time cascudo, que com certeza vai vender muito caro a sua classificação lá na final, porque lá na Argentina também vai ter casa cheia, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. E ontem a gente viu a força da torcida deles, 90 ônibus aqui no Rio de Janeiro, 4 mil torcedores fiéis, que cantaram e empurraram o time o tempo todo e comemoraram com tranquilidade a derrota por 1-0, na certeza que vão se classificar lá em Alvejaneda. Mais de 71 mil pessoas fizeram uma linda festa ontem. Como eu, quem queria aí um placar mais elástico, ficou aí a desejar, né? Mas mesmo assim, nós aplaudimos o esforço do time e eu também, porque não faltou empenho e nem vontade. Mas jogar contra um time que veio para empatar, um time que colocou um ônibus ali na frente da zaga, não é fácil, pessoal. E o placar moral, para mim, teria sido 3-0. Gostei da atuação da arbitragem, que não apareceu. Árbitro muito tranquilo, muito bom. Fez um trabalho excelente, na minha visão. Nota 8 para o juiz. Minha gente, é hora de incentivar nossa rapaziada, que fez de tudo para marcar mais um gol. Estava lá, eu vi. Os caras correram, mas parou na excelente atuação do goleiro Cambese. O cara agarra muito. Na minha opinião, estava muito, mas muito difícil de quebrar aquelas linhas ali, né? E por isso, a falta de gols, apesar do amasso em finalizações, 19-4. Vamos combinar.
Vida que segue, eu lembro a vocês que essa foi a minha visão, o que eu achei. No sábado temos outro compromisso importantíssimo agora contra o Fortaleza pelo Brasileiro, né? Temos que ganhar. E na próxima quarta-feira vem o final aí da batalha, né? Lá na Argentina. E lá o time deles vai vir sim para cima, empurrado pela torcida, e os espaços vão aparecer e nós com certeza vamos nos aproveitar disso e vamos nos classificar. Anota aí! Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho bem ali para ele ficar pretinho, dá uma hypada no vídeo e pronto, simples assim, você me ajudou demais, valeu! A cidade de Lima, capital do Peru, entrou em estado de emergência nessa quarta-feira. O anúncio foi feito pelo presidente do país, José Geri, para conter a grande onda de criminalidade na cidade. A medida serve como resposta aos protestos que pedem por ações contra a violência na capital. O ato tem efeito de 30 dias e termina dias antes da final da Copa Libertadores. A Conmebol não se pronunciou ainda sobre a medida do José Geri e segue com a partida na capital do país. Existia aí uma chance desse jogo ser disputado no Paraguai. Em 2019, a entidade passou por um caso similar e precisou mudar em cima da hora a sede da final da competição. O jogo entre Flamengo e River, marcado ali para Santiago do Chile, foi transferido para Lima, exatamente Lima, cerca de 2 semanas antes. Alô, Conmebol, o que está acontecendo, meus filhos? Vamos desmarcar essa encrenca aí, vamos marcar para outro país, lá não dá, está muita confusão, cadê a segurança do torcedor? O zagueiro Cleiton segue sem espaço no Flamengo e deve deixar a equipe em breve. Assim sendo, o Wolfsburg da Alemanha entrou na briga pela contratação do zagueiro canhoto de 22 anos. De acordo com o jornal alemão Kicker, o Cleiton entrou na mira do Wolfsburg como forma de precaução. Isso porque o zagueirão grego Konstantinos Kouliarix deve deixar a equipe nas próximas janelas de transferências. O Cleiton tem recebido elogios por ter características semelhantes à do zagueiro Konstantinos Kouliarix, que é alvo da Juventus da Itália, já para janeiro, inclusive, de 2026. E com isso, os alemães se preparam para uma possível perda do zagueiro na virada do ano. Atualmente, o Wolfsburg já conta com um ex-jogador do Flamengo, o Vinícius Souza, o Vinição, volante que estava no Sheffield United da Inglaterra. Após grande destaque no futebol inglês, o cria do Ninho do Urubu foi contratado em junho desse ano e vai muito bem por lá. Bruno Henrique chuta o balde e manda recado curto e grosso para o Felipe Luiz. Após 5 jogos como reserva, o Bruno Henrique revelou que não quer mais jogar como centroavante no Flamengo e já teria conversado anteriormente com o técnico Felipe Luiz a respeito desse assunto, reconhecendo que essa vaga aí pertence ao Pedro. Não é minha posição, todo mundo sabe, eu deixei claro para o Felipe Luiz que quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja a do camisa 9, porque nós temos o melhor centroavante do Brasil, o nome dele é Pedro, da seleção brasileira, ele está super bem, o Felipe entende que é o momento dele também, destacou lá o Bruno Henrique. Essa declaração do Bruno aconteceu ontem na zona mista, após a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Racing, mas o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, no Maracanã, teve o Bruno Henrique como substituto imediato do Pedro no segundo tempo. Ele mesmo não entendeu nada. Eu já conversei com o Felipe e ele entendeu muito bem. É saber lidar com a situação, eu consigo super bem lidar com essa situação. Estar no banco de reservas, para mim, é muito ruim, mas eu entendo que o treinador pede um esforço para todo mundo.
A posição de origem do Bruno Henrique, todo mundo sabe, é ponta esquerda, né? Contudo, ele viveu bons momentos como segundo atacante, ao lado do Gabigol, naquela época boa. No entanto, a ausência de um camisa 9 durante a lesão ligamentar do Pedro fez com que ele assumisse temporariamente esse posto. O Bruno Henrique volta a disputar uma vaga com Samuel Lino, com o Michael e com o Everton Cebolinha, que está machucado. Contra o Racing, o Carrascal jogou de ponta esquerda e deu conta do recado ao fazer o gol da vitória, né? Com o Bruno Henrique na briga aí pela ponta esquerda do Flamengo, o Felipe Luiz já prepara o time para enfrentar o Fortaleza, né? Num jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acontece lá no Ceará, no sábado, dia 25, a partir das 19h30, horário de Brasília. Aí eu te pergunto, você acha que o Bruno Henrique está certo em reclamar com o Felipe Luiz que não quer jogar de 9 porque ele não é centroavante e sim ponta esquerda? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, né? Porque isso vai me ajudar demais a crescer o nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você. Bora ser feliz, pra cima deles, Mengão. Parabéns, rapaziada. Vencemos o jogo, isso é que interessa.